Olá, estamos aqui na aula de número 2 desse tema de oscilações, né, quando forçadas, e também o fenômeno da ressonância. Esse é o tema 6, né? E essa aula 2 tem esse título para a gente abordar de uma forma geral, né, o fenômeno da ressonância, né, e que ocorre quando temos um oscilador sendo forçado a oscilar, né? Aqui tem um exemplo famosíssimo, né, que ocorreu num estado de Washington, nos Estados Unidos. Uma ponte oscila, e quando a frequência do agente ou das forças que agem sobre o corpo atingem um determinado valor, a amplitude do movimento atinge valores grandes, um valor máximo. E é claro que a estrutura não resistiu a isto. Consequentemente, essa é a lição, e é uma coisa bem interessante isto, né? Ora, o caso geral de uma oscilação forçada é este, e a equação é bem complicada, né? Veja, aqui eu tenho uma força viscosa, né? Aqui eu tenho o oscilador harmônico, a força do tipo elástico, obedecendo à lei de Hooke, e finalmente uma força externa. Veja, eu posso, por exemplo, com a minha mão aplicar uma força. Sim, aplico uma força sobre esse oscilador aqui, né? Nesse caso, aqui eu tenho uma mola com constante elástica K, né? E agora o problema é de determinar x como função do tempo. Isso dá trabalho do ponto de vista matemático, e nós não vamos entrar nesse detalhe, porque o estudante não tem um conhecimento muito aprofundado, né? O fato é que nesta figura aqui eu tenho uma oscilação denominada livre. Oscila. É claro que tem uma força viscosa. Depois de algum tempo, o balanço tende a parar. No entanto, pode acontecer, né, de haver alguém para ajudar no movimento, empurrando. Então, esta força aqui, esta força é uma força agindo sobre... Ali é o pêndulo. Você pode pensar no pêndulo, agindo sobre o pêndulo, né? Um pêndulo físico, um pêndulo composto, né? Mas esse é o sentido de uma oscilação forçada. Você tem algo externo que, no caso do pêndulo, vez por outra, age sobre o pêndulo. Essa força pode ser periódica. É interessante porque pode acontecer. De vez em quando você dá um empurrão a intervalos de tempos regulares. Quando a pessoa chega nesse ponto, empurra a pessoa. É isso, né? Essa é a ideia. Tem-se também ressonância, né, em osciladores, né, que não são osciladores mecânicos, né? Osciladores, digamos, elétricos, né, ou eletromagnéticos, são as oscilações elétricas, as oscilações eletromagnéticas que são interessantes, né? Agora, aqui tem uma coisa interessante, né, sobre forças harmônicas, né? Forças harmônicas. Uma força harmônica, ela é escrita sob esta forma aqui.
F igual a F0 vezes cosseno de ômega t mais φ0. Né? Veja que se B for igual a zero, não existindo, né, nada que venha provocar perda de energia e também não havendo o oscilador harmônico K igual a zero, uma partícula sob a ação dessa força, ela tem uma posição que é dada por essa expressão, de forma que a partícula vai oscilar também do tipo movimento harmônico simples. Isso é um caso bem interessante. É um movimento harmônico simples que acontece porque a força que eu aplico, ela é uma força harmônica. E olha só, na realidade, ela adquire uma amplitude que é dada por essa expressão aqui. Depende da frequência, da força. Né? Isso é uma coisa bem interessante. Eu não levo em conta a força dissipativa e não estou falando aqui, não é? Não estou falando aqui de um sistema massa-mola, nem nada. É apenas uma partícula que está aqui e que eu aplico a ela esta força. Essa força. E agora eu quero determinar a posição dela como função do tempo. Tenho aqui a resposta. A posição depende da frequência. Por quê? Porque a amplitude depende da frequência. Claro que depende da frequência, também por conta dessa função cosseno. Agora temos oscilações forçadas num caso curioso, onde eu tenho uma força dissipativa, tenho uma força elástica e uma força externa. Né? É isso que a gente quer estudar. Né? Veja, a equação é complicada e eu agora defino ômega zero ao quadrado igual a K sobre M, ou seja, ômega zero igual a raiz quadrada de K sobre M. Introduzo também gama, que é uma constante que é igual a B sobre M. Eu introduzo essas duas grandezas físicas aqui, né? E agora eu quero resolver isso. É difícil. É difícil. A solução, na verdade, envolve dois termos, né? Um deles, né, é um termo de transiente, a gente vai ver isso depois, né? E o outro termo é que estamos interessados em buscar uma solução para ele, né? E a solução é fácil num caso, onde eu tenha agora uma força daquele tipo, né? Uma força daquele tipo aplicada sobre uma partícula presa a uma mola, e essa força aqui é uma força harmônica, é isso. Então, essa mola vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, mas ela vai ter um movimento que, na verdade, é tal que ele é muito semelhante. Olha só a solução aqui para este caso. A solução para esse caso. É bem simples, é um movimento harmônico, de novo, simples, porque essa força aqui é uma força harmônica, é um movimento harmônico simples. Mas olha só que coisa curiosa, a amplitude agora é mais complicada. Como é que eu acho a amplitude agora, o máximo, né? O máximo da distância até a origem? Como é que determino essa amplitude aqui? Essa amplitude. Olha, essa amplitude, ela depende da frequência. Que frequência? Dessa força externa aqui. Mas depende também da frequência natural de oscilação, que denominamos antes de ômega zero. Então, essa amplitude, escrevi aqui embaixo, e é bom a gente entender isto.
olha só, essa amplitude do movimento, ela vai obedecer uma equação horária do tipo oscilador harmônico, mas a amplitude é determinada pela força e depende de 1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Fantástico! Isso é essencial para a gente entender o fenômeno da ressonância. A única coisa que a gente fez aqui foi desprezar a força viscosa, porque aí dá muito trabalho, né? Mesmo nesse caso, o aluno tem que acreditar que a solução é essa, porque ele não conhece equações diferenciais, né? Mas, de qualquer maneira, agora, essa amplitude depende da frequência. Olha só que coisa curiosa! Quando a frequência daquela força externa, porque ela é uma força que é uma força harmônica. Quando a frequência da força externa for igual à frequência de oscilação do sistema livre, né, for igual a esta frequência, quando então essa frequência for igual a essa, olha só, a amplitude tende a infinito. Oh, isso sim é ressonância, não é? Isso não acontece de ser infinito, não é? Porque senão aquela ponte teria sido destruída muito rapidamente, né? É porque tem um termo ali que faz com que a amplitude nunca tenda a infinito. A dissipação produz esse efeito interessante. Mas, em princípio, olha só, em princípio, né, a amplitude tende a infinito, né? E aqui, então, eu tenho alguns exemplos, né, do que acontece quando eu dou um peteleco num corpo, de tal maneira que a frequência seja muito próxima da frequência natural dele, né? E aqui é a ideia, então, do kick, né, do peteleco, né? Quando eu dou o peteleco, né, olha só, no caso do meio, é quando a frequência é muito próxima da frequência natural de oscilação, né, que é diferente do caso anterior, né? Muito bem. Com isso, então, a gente encerra esta aula.